Olha, aqui no Brasil, o ministro Luiz Fux decidiu suspender o juiz das garantias por tempo indeterminado. Reportagem de Afonso Marangoni. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a implementação do juiz das garantias. Agora a questão só será decidida no plenário pelos 11 ministros da Corte. O vice-presidente do STF, que está à frente do plantão do Supremo, atendeu a 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Com a decisão, Fux derrubou uma liminar do presidente da Casa, Dias Toffoli, que na semana passada havia adiado a implantação da mudança por até 180 dias. Na decisão de 43 páginas, o ministro destacou que o juiz das garantias deve ser suspenso porque a lei foi aprovada sem se levar em conta o impacto orçamentário da mudança. Fux também considerou que a proposta deveria ter partido do próprio judiciário, já que afeta o funcionamento da justiça. De acordo com a lei, o juiz das garantias será responsável por conduzir o processo, mas não pela sentença do caso. Luiz Fux disse que compete ao Supremo analisar a constitucionalidade da questão e não realizar um juízo eminentemente político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. E, segundo ele, o texto traz violação explícita à Constituição. Na decisão, o ministro destacou que o juiz das garantias não apenas reforma, mas refunda o processo penal brasileiro e altera direta e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. O ministro disse que também serão realizadas audiências públicas no STF para debater o juiz das garantias. Acertada. Uma medida como essa, dessa relevância, com tanto impacto nos tribunais, que terão que ser todos reorganizados conforme as suas particularidades regionais, não pode ser adotada sem conversar com o Poder Judiciário, sem conversar com os estados, com as assembleias legislativas. A advogada constitucionalista Vera Chemin disse que a liminar de Fux é procedente. A partir do momento em que o Poder Legislativo acabou atropelando a competência do Poder Judiciário em decidir temas dessa natureza e desrespeitando dispositivos constitucionais. A instituição do juiz das garantias está prevista na Lei Anticrime, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que entra em vigor hoje. Entre os pontos principais está a extensão do tempo limite de prisão, que passa de 30 para 40 anos, e a obrigatoriedade de que condenados cedam material genético para um banco voltado para investigações criminais. Na liminar, Fux também suspendeu outros dispositivos da Lei Anticrime, como o que tornava juízes suspeitos se eles tomassem conhecimento de provas consideradas ilícitas. Ainda foi suspenso o artigo que determina a soltura de presos em flagrante que não fossem ouvidos por magistrados em até 24 horas após a detenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a decisão de Fux é desnecessária e desrespeitosa com o parlamento brasileiro, com o governo brasileiro e com os outros poderes. Ele afirmou que a liminar gera perplexidade e indignação do Congresso e é um mau sinal para investidores. Maia disse confiar na presidência do ministro Dias Toffoli, que, segundo ele, na volta do recesso, vai restabelecer a normalidade na relação de equilíbrio entre os poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, elogiou a decisão de Fux, dizendo que uma mudança estrutural da justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão e não pode ser feita de forma inesperada. Moro ainda classificou como excelente a ideia de se realizar audiências públicas sobre o tema. Como Luiz Fux é o relator, caberá a ele decidir quando vai liberar o tema para ser julgado pelo plenário do Supremo. Olha, comentamos já esse caso mais cedo e a minha opinião é a seguinte: eu concordo no conteúdo com a decisão do Fux, aplaudida pelo ministro Moro, mas não com a forma. Por quê? Porque realmente ele está em plantão, é uma decisão monocrática que vai contra a decisão já tomada também num plantão de forma monocrática pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, de dar um prazo de 6 meses. E a função básica, precípua do Supremo Tribunal Federal é avaliar sempre a constitucionalidade da coisa ou não, e não legislar. Quando argumenta-se que não há fonte de recursos prevista, que não há como colocar em prática a medida, tudo isso eu concordo, mas isso não diz respeito sobre a constitucionalidade ou não. Nesse aspecto específico, eu acho que a crítica feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está certa.
Ou seja, é um desrespeito, em certo sentido, com o Congresso. O que não quer dizer que a decisão do Congresso em si foi louvável ou acertada. Foi um grave erro, foi uma emenda proposta pelo deputado do PSOL, Marcelo Freixo, aprovada no Congresso por um erro coletivo e depois sancionada pelo presidente, apesar do pedido de veto do próprio ministro Moro, outro erro do presidente dessa vez, ou seja, uma cadeia sucessiva de equívocos que gerou essa confusão toda, essa lambança toda. Mas a forma de reverter o estrago não é uma canetada de plantão do ministro Fux revertendo a decisão do próprio Dias Toffoli. Isso tudo gera insegurança jurídica. O que temos no Brasil não é um Supremo Tribunal Federal, mas 11 STFs, e isso é um fator de insegurança e tanto. Nós já tínhamos comentado aqui, é um assunto controverso, extremamente controverso. O juiz de garantias é usado no estado de São Paulo há 40 anos, 4 décadas. Não tem nada a ver com Lava Jato, nada a ver. E faz parte do novo Código de Processo Penal, que também não tem, está tramitando essa questão, que também não tem nada a ver com a Lava Jato. É uma questão, portanto, mais do que jurídica, política, é uma disputa política. O Congresso Nacional aprovou, portanto, uma medida que já é adotada aqui há 4 décadas. O presidente da República sancionou. E o presidente do Supremo Tribunal Federal deu 6 meses para a sua implantação. A decisão do ministro Luiz Fux é absolutamente irresponsável, porque, no fim, quem vai decidir isso é o plenário. A questão é que ele vai segurar, provavelmente, por briguinha, de colocar essa questão, entregar ao presidente para colocar na pauta, porque quem faz a pauta é o presidente é o Dias Toffoli. O Luiz Fux será presidente para sucedê-lo, que há uma rotatividade regimental dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro da Justiça se pronunciar sobre essa questão contra uma sanção presidencial também é a casa da mãe Joana. Num regime presidencialista, um ministro não se pronuncia contra uma decisão do presidente da República. Se não gostou, pega o boné e vai embora, né? Então, veja a confusão. Agora, veja se você é um estrangeiro que tem lá 1 bilhão para investir, você está lá fora do país, dá uma olhada para o Brasil. Você fica preocupado, porque é uma verdadeira bagunça, rivalidades, rixas, coisas pequenas acabam interferindo na estabilidade política, na estabilidade jurídica, que é indispensável para o país se recuperar economicamente. Então, essas briguinhas não levam absolutamente nada. Dizem, segundo informações que se repetem, dos 11 ministros, no mínimo 7 são favoráveis ao juiz de garantias, o plenário vai aprovar essa questão e isso vai ser implementado. Não cabe ao Luiz Fux entrar em questões de ordem do Executivo ou do Legislativo. Isso não é função dele. Lembrar que o ministro Luiz Fux, inesquecível, 2011, salvo engano, quando ele foi designado pela presidente Dilma Rousseff, ele antes teria sido entrevistado, olha que ponto esse país é, por José Dirceu, réu na ação penal 470. E ele disse isso, não sou eu. Ele disse isso, Fux, em entrevista. Ele foi também entrevistado pelo réu. E para ele foi tudo numa boa. E ele disse, não sou eu, prometido ao réu da ação penal 470, que tinha sido recebido em agosto de 2007 e que seria julgado em agosto de 2012, um ano após a sua designação de Fux. Ele disse, isso é importante pontuar, que ele estava convencido da inocência do Zé Dirceu. Porém, contudo, todavia, quando a ação penal 470 foi julgada pelo plenário, ele condenou o Zé Dirceu. E aí foi, inclusive, cobrado pelos petistas. Pô, mas você falou antes que inocentá-lo. Ele falou que as provas apresentadas pelo relator, ministro Joaquim Barbosa, o convenceram. Portanto, veja a que ponto nós chegamos. O Luiz Fux, acho que ele está mais preocupado não é com questões jurídicas, é com o topete. Mas a decisão do Fux ali, as ações valem mais que as palavras. Que bom que ele mudou de opinião se ele tinha se comprometido em inocentá-lo antes de virar ministro. Quanto às declarações do ministro Sérgio Moro, que vieram inclusive antes da sanção do presidente, eu acho que não é porque ele é ministro que ele não pode emitir opinião sobre projeto de lei, até porque o projeto de lei anticrime é dele e foi desconfigurado em boa parte
pelo Congresso. O ministro Alexandre de Moraes. Não, o projeto é dele, em boa parte. E sobre a questão do juiz de garantias, o próprio ex-juiz Moro, que obviamente não aprendeu direito por WhatsApp, né? E vários outros, inclusive entrevistamos aqui no Jornal da Manhã, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e várias outras entidades se manifestaram, mostrando que o problema é grave, sim, de implementação num país com a dimensão continental do Brasil e com as comarcas, tendo várias comarcas com apenas um juiz. Então, eu não acho que é uma questão tão simples. E sobre ser ou não retaliação à Lava Jato, cabe lembrar sempre que o autor da emenda, o deputado socialista Marcelo Freixo, comemorou no dia nas redes sociais, dizendo que essa medida visava a evitar novos supostos abusos de juízes, como teria sido cometido pelo próprio juiz Moro. O projeto, a maior parte, é do ministro Alexandre de Moraes. Lembrar que juiz de garantias tem há 40, eu preciso repetir toda vez, há 40 anos em São Paulo, que juiz de garantias, assim, 40 anos só, não tem nada a ver com PT, assim, com PSOL, nada disso. A outra coisa está no projeto do novo Código de Processo Penal, que também não tem nada a ver com PSOL, Freixo, é uma questão controversa. Juristas dizem que é ótimo e explicam que na América Latina, segundo esses juristas, só 2 países não têm o juiz de garantias, Cuba e o Brasil, segundo eles. Então, portanto, é uma questão controversa, complexa, tem interesses corporativos, tem interesse, para variar, nós somos um país corporativo, né? Tem interesses corporativos e o plenário, os 11 ministros, pela televisão, todos nós vamos assistir, vão decidir essa questão. Agora, é uma questão complicada, agora eu acho que num regime presidencialista, após a decisão definitiva do presidente da República, não cabe qualquer questionamento por qualquer um dos ministros.